pessoal, tudo bem com vocês? Então é isso, estamos aqui mais um encontro do nosso GRAM e hoje revisão de véspera e eu aqui fazendo uma intromissão, né? Na revisão de véspera de vocês com direito civil, que é aquela matéria que o povo de delegado o quê, gente? Não curte. Não curte, não gosta, porque o povo quer o quê? Penal. O povo quer o quê? Falar aí da medicina legal. Mas vocês vão ter que me engolir e agora é isso. E é isso que eu estou dizendo a você. E nós vamos estudar. E sabe o que eu queria começar fazendo? Eu queria mandar um beijo para todo mundo que está aí ao vivo acompanhando a gente, né? Por gentileza, me ame, mesmo odiando a minha matéria, e é sobre isso. E eu queria começar fazendo um link com a aula do professor Francisquim, que eu chamei ele de Francisquim, meu querido Chiquim, meu bom doutor, que estava falando aí na aula anterior. Eu sempre menciono em aula, na minha aula de Direito Civil, e quando eu falei que eu ia fazer o convite para ele, eu vou fazer mesmo, eu quero marcar esse encontro, eu acho que vai bombar, porque essa parte de medicina é muito interessante para a gente aqui do direito civil, principalmente, sobretudo, na parte inicial, que está no teu edital, que eu vou falar hoje. A questão da personalidade jurídica, e eu sempre falei docimasia hidrostática de Galeno, ele menciona docimásia. Na verdade, eu devo estar falando errado, né, gente? Eu que sou a burrinha da história aqui, de que eu não sou dessa área. Mas vamos começar fazendo um link com ele aqui, uma coisa interessante que pode ser cobrada na sua prova. Eu nem ia falar disso aqui agora, mas me deu um trem aqui, um negócio, desceu um trem. Incorporei bebê, bebe lá, bora aqui dar uma olhada no nosso material. Olha só, interessante para a gente fazer aqui uma correspondência com o professor Francisquim. Olha só o que a gente tem aqui. Imagina você, então, aqui, a nossa gestante, só para você recordar, né? Tá aqui o menino dentro do ventre. Quando a gente fala dessa situação aqui, nós estamos falando do nascituro. O nascituro, ele tem vários direitos, nós sabemos disso, tá? A gente reconhece vários direitos ao nascituro. Alimentos, pode ser herdeiro, mas trazendo aqui em colação o seu edital, o nascituro, ele tem, por exemplo, direito a nascer com vida. Ele tem direito à vida intrauterina. Por quê? O nascituro, a gente não pode negar, ele tem direitos de personalidade, porque personalidade jurídica não tem nada a ver com direitos de personalidade. E isso aqui é interessante, a banca de vocês gosta desse tema, porque direitos de personalidade a pessoa tem, né, desde a concepção. E aí vai entrar o evento que eu vou chamar Francisco para a gente poder fazer uma conversa sobre esses termos, né? A concepção, ela vem da teoria concepcionista aqui no direito civil para fins de direitos de personalidade. Então eu te pergunto uma coisa, o nascituro, ele sofre dano moral? Sofre. O nascituro pode sofrer dano moral, por exemplo, se alguém mata o pai dele, estando ele em vida intrauterina dentro do ventre materno. Isso já foi cobrado pela banca de vocês. Ele pode sofrer o dano moral? Com certeza, ele pode sofrer o dano moral, tá? Dá uma olhada aqui. Fala sobre posse e propriedade. Vou falar, Brenda. Então, o nascituro, ele sai do ventre materno, ele respirou, ocorrendo a respiração, ele adquire a chamada personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica constitui uma aptidão genérica, tá lembrando aí? Para titularizar direitos e deveres. Então, no momento que você respira, você adquire personalidade jurídica e capacidade de direito. A capacidade de direito, por sua vez, será uma capacidade de gozar esses direitos e esses deveres que você adquiriu. Então, se com a personalidade jurídica você adquire
a possibilidade de titularizar direitos e deveres, com a capacidade de direito você goza esses direitos e deveres. Daí a importância de saber se, quando sai do ventre materno, respira, que é pela docimasia hidrostática, que consiste em colocar fragmentos do pulmão em um líquido. Se esses fragmentos flutuarem, é porque, né, terá havido entrada de ar no pulmão e a pessoa respirou. Então, para fins de prova de direito civil, você vai considerar, em relação à personalidade jurídica, a teoria natalista. Natalista é pessoa a partir do nascimento com vida. Agora, a partir da respiração, você tem a personalidade jurídica. Porém, a gente adota a teoria concepcionista para fins dos direitos de personalidade. E direito de personalidade é tudo que esteja ligado à dignidade da pessoa humana. É a integridade física do corpo vivo, do corpo morto, direito a partes do corpo vivo, do corpo morto, é em relação à questão do direito à vida, do direito à integridade, do direito à honra, imagem, nome, direito à privacidade, intimidade, direito às autorias científicas, artísticas, etc. Então, o nascituro ele pode sofrer dano moral, muito embora pelo Código Civil, pela letra fria do Código Civil, ele não tenha personalidade jurídica, porque personalidade jurídica, nós adotamos a teoria natalista, é preciso nascer com vida, ou seja, nascer com vida significa a respiração, o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, não esqueça isso. Então, se o bebê sai do ventre materno e não dá sinais de respiração, é preciso fazer o exame de docimasia hidrostática de Galeno, que consiste na colocação dos fragmentos do pulmão na água. Se esses fragmentos flutuarem, é porque terá havido entrada de ar no pulmão. E, Roberta, qual seria a relevância disso? Saber se o menino respirou ou não. Porque se ele tiver respirado, ele titularizou direitos e deveres. Então, por exemplo, se o pai dele faleceu, ele ainda em gestação, deixando herança, ele é herdeiro. Então, eu preciso entregar a ele a cota parte da herança dele, tá? O tempo passa, a pessoa completa 18 anos, ela adquire uma outra capacidade, que é a chamada capacidade de fato, tá? A capacidade de fato é exatamente uma capacidade para que você possa exercer sozinho os atos da vida civil. Quero que você leve para sua prova a seguinte informação. No Brasil, para adquirir personalidade jurídica, basta a respiração, a entrada de ar no pulmão, tá? Não se exige sobrevida, não se exige viabilidade e não se exige forma humana. Ou seja, no Brasil, não se exige que a formação interna dos órgãos seja apta a propiciar a vida extrauterina, que é a viabilidade, ou seja, pessoas que nascem com má formação de órgãos, os anencéfalos, por exemplo, respiraram, adquiriram personalidade jurídica. Não se exige sobrevida, eu não preciso ficar vivo um lapso temporal mínimo fora do ventre materno de forma a adquirir personalidade jurídica, e não se exige forma humana, tá? Forma humana. O que acontece? O que acontece? Aqui a gente tem que pessoas com deformidades físicas, eu nem gosto muito desse termo, também adquirem personalidade jurídica. Então, se cair na sua prova, a banca já cobrou esse tipo de coisa, basta a respiração. E um outro detalhe do coração também, que a banca de vocês ama, é lembrar que se a pessoa tem personalidade jurídica, capacidade de direito e capacidade de fato, ela é considerada capaz para os atos da vida civil. Se a pessoa tem personalidade jurídica, capacidade de direito, porém, contudo, todavia, não tem capacidade de fato, ela é denominada incapaz, tá? Se não tem capacidade de fato, é denominada incapaz. O incapaz é aquele previsto em lei. Para tudo que você está fazendo agora e olha para mim. Olha para mim! Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua. Garoto! Olha para mim. O incapaz é aquele definido pela lei. Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tivemos uma alteração no sistema de incapacidades. Pessoa com deficiência é capaz. De novo, pessoa com deficiência é capaz. Pode ter filhos, sim. Pode casar, sim. Pode assinar contrato, sim. Pode viver a vida normal.
Quem é o incapaz? Atenção agora. O incapaz é aquele previsto no artigo 3º e 4º do Código Civil. Quem é o único absolutamente incapaz? Absolutamente incapaz, o menor de 16 anos. O único absolutamente incapaz é o menor de 16. Não existe incapacidade absoluta de maiores de 16. Roberta, mas a pessoa está em coma, não manifesta vontade nenhuma. Não podemos dizer que ela é absolutamente incapaz. Cuidado com a orientação do STJ em julgado recente, que eu mencionei agora na semana decisiva. A gente vai observar exatamente o seguinte. Um maior, por exemplo, 50 anos de idade, que não tem discernimento de nada, a gente não pode dizer que ele é absolutamente, porque na remota hipótese ele será tão somente o quê? Relativamente. Quem são os relativamente? Os menores púberes, de 16 a 18 anos, ébrios habituais, alcoolistas, os toxicômanos, que são os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade e os pródigos, que são os gastadores compulsivos. Se você olha uma pessoa com deficiência, essa pessoa é capaz. Mas se pela deficiência ou qualquer outro motivo a pessoa não conseguir manifestar vontade, essa pessoa será considerada o quê, doutores? Será considerada relativamente incapaz. Na moral agora, Mazinho, bora. Vamos parar de falar mal da revisão e vamos prestar atenção que a gente está aqui para isso. Vamos lá. Presta atenção aqui. Quando a gente fala de... Até me perdi. Vou beber uma água. Porque a gente, pessoal, fica olhando o chat aqui para tirar a dúvida da galera que está assistindo. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência. Presta atenção, a professora está aqui fazendo melhor. Todos os professores, tá? Então, vamos lá. Perdi aqui até o que eu ia falar. Lembrei. Atenção aqui para uma coisa importante. O incapaz pode praticar atos da vida civil? Claro que sim. O incapaz pode praticar atos da vida civil desde que sejam o quê? Representados, ok? O que acontece? Quando a gente fala da representação para o absolutamente incapaz, legal. Para o relativamente, a gente chama de assistência, tá? A assistência. E aí, o que acontece? Nesse caso, a gente vai prestar atenção num ponto importante. Se o absolutamente, que é o menor de 16, pratica um ato sem um representante, a gente vai observar que o ato é nulo. Se é o relativamente que pratica um ato sem um representante, o ato é anulável, tá? O ato é anulável, ok? Tá bom? Então vamos lá. Quero fazer uma coisa aqui com vocês também muito importante. Recordar alguns julgamentos do Supremo. Primeiro julgado no Brasil, caiu até recentemente, apesar de o tema já não ser mais novidade, né? O julgado do direito ao esquecimento do caso Aida Cury, tá? Aqui a gente vai observar... Eu não sei o que está acontecendo. Me fala, o que aconteceu aí com essa revisão, gente? Vocês não conseguem voltar ao vídeo, é isso? Poxa, eu voltei aqui no... Ah, entendi. É porque quando acaba uma aula, some a aula, né? Entendi agora o que está acontecendo. Enfim, vamos lá. Presta atenção aqui, reage. Vamos falar de direito civil aqui. Esquece as outras aulas aí que passaram. Rapidão. Vamos focar aqui hoje. Vamos focar no agora. Vamos lá, presta atenção. Olha aqui para mim. Direito ao esquecimento. O Supremo decidiu o quê? Não há no Brasil direito ao esquecimento. Não há no Brasil direito ao esquecimento. Não há no Brasil direito ao esquecimento. Pontos. Caiu na sua prova, você vai falar que não há no Brasil direito ao esquecimento. 2. Não preciso de autorização do biografado para publicação das biografias. Não preciso do biografado para publicação de biografias. O Supremo decidiu isso na ADI 4815, tá? Então, se cai na sua prova, publicar a biografia da Anitta sem autorização dela, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Todo excesso é punido. Se a pessoa conta mentira,
expõe o outro ao ridículo, vai ser punido. Mas biografar é o seguinte, tá de boa, beleza? Então, cuidado. Transgêneros podem alterar o prenome e o sexo direto no cartório por autodeclaração. Independentemente de cirurgia de transgenitalização, que é a alteração de sexo, e 2, independentemente de quê? Independentemente de ordem judicial. Tá ótimo. Então, 3 pontos. Não existe direito ao esquecimento, não preciso de autorização para publicação de biografias, os transgêneros podem alterar o prenome e o sexo direto no cartório, por autodeclaração, sem transgenitalização e sem ordem judicial, ok? E não esqueça, nascituro pode sofrer dano moral também, certo? Vamos aqui numa questão que eu quero recordar com vocês, bem interessante, tá? Vamos lá. Olha aqui essa questão aqui. Eu tô aqui no Gran Questões e eu quero fazer essa questão com vocês para que vocês não errem, certo? Olha aqui, ó. O povo tá reclamando que só consegue ver a aula ao vivo. Ai, gente. Quando terminar minha aula aqui, eu vejo aí se eu posso ajudar vocês, tá? Olha aqui, ó. Suponha que alguém por inexperiência, tá vendo essa palavra? Se essa palavra aparecer na sua prova, você já vai ligar a lanterna. E suponha que alguém por inexperiência em determinada área de conhecimentos específicos comprometa-se a uma prestação manifestamente desproporcional. Nesse caso, à luz do Código Civil, o negócio jurídico firmado é... Vamos lá, dá o print nessa tela se você quiser. Tá? Dá o print nessa tela e dá uma olhada nisso aqui. Existem situações em que pessoas pagam muito caro por alguma coisa. Isso aqui sempre cai em prova de polícia. Pessoas pagam muito caro por alguma coisa. Se pessoas pagam muito caro por alguma coisa, pode ser caso de estado de perigo, como pode ser caso de lesão. Professora, posso alterar o meu nome? Uma pergunta aqui do chat. Posso alterar o meu nome direto no cartório, mesmo sem ser caso de transgênero? Pode. Desde junho de 2022 a lei mudou, tá bom? A lei mudou, a lei de registro público. Salva ali artigo 56, 57. Você pode alterar o prenome a qualquer tempo depois da completude dos 18 anos direto no cartório, tá bom? Então vamos lá. Estado de perigo. Você paga muito caro por necessidade de, sabe de quê? De salvamento da vida. Então, quando você chega no hospital para salvar a vida e o hospital fala assim, eu vou te cobrar, mas eu vou te cobrar bem muito caro. Você não vai chegar e falar, ai, volto depois. Não, você vai falar, meu filho, pode cobrar o que for, me salva, salva meu filho, salva minha mãe, meu pai, meu irmão. Eu pago o que for. Quando aquele que vai salvar a vida, e pode ser até um náufrago que está lá afundando e o outro fala, só vou te salvar se você me der todo o seu patrimônio. Meu filho, te dou até minhas calcinhas, mas me tira daqui da água. Então, nesse caso, é o estado de perigo. Quando alguém por inexperiência ou necessidade qualquer que não seja o salvamento da vida, é caso de lesão. Respectivamente, nós temos o artigo 156 e 157. Tá vendo que são dois institutos muito parecidos, só que um é para salvar a vida e o outro é por inexperiência ou lesão, ou necessidade. A gente sabe que a banca gosta muito de contextualizar as coisas. Então, imagina assim, é uma questão que foi cobrada pela banca de vocês, tá? Não estou fazendo referência pessoal a nada, só estou mencionando a questão. O menino morava no interior de um estado, não tinha acesso a muita informação e pipipi, popopó. E aí, de repente, ele foi morar em São Paulo. Chegando em São Paulo, ele alugou um apartamento por R$2.000. 5 meses depois, ele descobriu que o aluguel naquela oportunidade
não passava de R$ 1.000. Qual é o caso aqui? Lesão. Por inexperiência, ele se ferrou. Por inexperiência, ele pagou algo muito, muito, muito caro, tá? Então, memoriza isso. Seja um caso, seja outro, nós estamos diante de um negócio anulável, tá? Então, seja o estado de perigo, seja a lesão, nós estamos diante de um negócio jurídico anulável. Professora, e qual que é o prazo para anular esse negócio jurídico? 4 anos de decadência, ok? Então, esse negócio aqui é anulável. Vamos voltar na questão. Olha lá. Por inexperiência. Rapaz, por inexperiência, se alguém pagou muito, muito caro, eu já sei que o negócio é anulável por lesão. Tudo bem? Então, é assim que você vai levar para sua prova. Mas, professor, eu sei que a banca gosta muito de cobrar questão relacionada a causas de anulabilidade. Então, eu vou te mostrar um artigo aqui importante. Dá uma olhada. Artigo 171. Além dos casos expressamente previstos em lei, o negócio jurídico é anulável quando celebrado com quem seja relativamente incapaz. Quem são os relativamente? Recorde comigo. Relativamente incapaz. Negócio jurídico celebrado com relativamente incapaz é aquele em que eu tenho quem na fila do pão? De 16 a 18, ébrios habituais, viciados em tóxicos, quem por causa transitória ou permanente não manifesta vontade e os pródigos. E por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, ok? Vamos voltar aqui no material, prepara para dar o print nessa tela aqui e eu vou agora replicar com você o artigo 171. Então aqui a gente tem negócio jurídico celebrado com... Começou uma chuva do caramba aqui agora, vamos rezar, hein? Olha lá, negócio jurídico por incapacidade relativa do agente e negócio jurídico celebrado por vício resultante de erro, dolo, estado de perigo, lesão, fraude e contra credores. Professora, você botou coação e relativamente incapaz com cores diferentes. Sim, porque a gente vai anotar uma informação aqui. E os outros eu coloquei com amarelinho, porque a gente vai anotar uma informação aqui. Eu falei para você que o prazo para ação anulatória é de 4 anos. Esse prazo, categoricamente, é um prazo de decadência. Professora, decadência é muito grave ou pouco grave? Aliás, entre prescrição e decadência, o prazo de decadência é muito mais grave, porque quando passa o prazo de decadência, você perde o próprio direito. Tudo bem? Então, olha como é que você vai contar esse prazo de 4 anos. Esse prazo de 4 anos para o caso de incapacidade relativa do agente e para o caso de coação vai ser da data em que cessar a incapacidade e da data em que cessar a coação. Então, eu só começo a contar os 4 anos da data em que acabar a incapacidade ou a coação. E o amarelinho aqui vai ser da data do negócio jurídico, ok? Então, eu vou observar aqui que se a gente está diante do prazo de 4 anos para caso de erro, dolo, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, o prazo de 4 anos começa a contar da celebração do negócio jurídico. Agora, se nós estivermos diante da incapacidade relativa do agente e da coação, será da data em que cessar a coação. Prepara o print nessa tela aí. Prepara o print. Professora, e quais são os casos de nulidade? Nulidade é um caso mais, mais grave. O que é nulo no direito civil nunca se convalida. O que é nulo no direito civil nunca se torna válido. O anulável, se você não promover a ação anulatória no prazo de 4 anos,
se torna válido, tá? Então, dá uma olhada aqui na nossa internet. É nulo o negócio jurídico celebrado por absolutamente. Quem é o único absolutamente? O menor de 16. Quando for ilícito, impossível ou indeterminável o objeto. Quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Quando não revestir a forma prescrita em lei. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a validade. Quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa, quando a lei taxativamente declarar nulo ou quando a lei proibir a prática sem comminar sanção. Não esqueça que negócio jurídico simulado é nulo, mas poderá ser convalidado o que se dissimulou, tá? O que é isso? Negócio jurídico nulo, simulado e dissimulado. Eu vou fazer com você a bancadora cobrar esse esquema aqui. Então, prepara aqui o material e vambora na fila do pão, cá de que a gente está aqui observando um ponto muito importante de prova. Olha só, deu o print nessa tela aqui? Segue o bonde. Vamos lá. É nulo o negócio jurídico simulado, mas poderá subsistir o dissimulado. Atenção agora. Atenção agora. Simulado é sempre o que você faz para acobertar o que você quer. É só isso. Eu quero fazer uma doação para minha irmã, só que o meu cônjuge já falou que se eu doar um carro para minha irmã, ele termina comigo. Inferninho. Fazendo inferno na minha vida. Então eu chego para minha irmã e digo: irmã, vamos fazer uma compra e venda, você finge que me paga qualquer coisa, ou se você me der o dinheiro só para mostrar lá em casa, eu te devolvo depois. Isso é o quê? Isso é um negócio jurídico simulado. Eu simulei uma compra e venda para acobertar o quê? Para acobertar uma doação. Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Compra aí e venda, tá? E o que eu quero? Doação. Então, negócio jurídico simulado é sempre o que você faz para acobertar o que você quer. Se o que você faz para acobertar o que você quer, nesse sentido de simulação, você vai ter compra e venda aqui sendo nula, porque o simulado é sempre nulo. Mas o que você quer pode ser o quê? Solidário, ok? Ou solidário, porque eu estou lendo a pergunta ali. Pode ser validado. Por quê? Subsistirá o que se dissimulou se válido for na forma e na substância. Tem algum impedimento para que se faça a doação para minha irmã? Não, não tem. Então, a doação para minha irmã pode ser válida, ok? Então, prepara o print nessa tela aí, por gentileza. Professora, é possível coação de terceiro? É possível. Eu chego para você e falo assim: ou você transfere o apartamento para o Francisquinho, ou eu mato os seus filhos. Eu estou exercendo uma coação de terceiro. Eu estou ameaçando você para beneficiar o Francisquinho. A coação de terceiro, ela invalida o negócio jurídico? Tá aqui no Código Civil. Olha aqui, ó. Subsistirá o negócio, ou seja, a transferência que você fez do apartamento para o Francisquinho subsiste se a coação decorrer de terceiro. Eu chego para você e falo: ou você transfere o apartamento para Francisquinho ou eu mato seus filhos. Somente vai subsistir se o Francisquinho, que é a parte que se aproveita dessa transferência, não tivesse conhecimento. Porque se ele tiver conhecimento do que eu fiz, não subsiste. Mas eu respondo por todas as perdas e danos que tiver causado. Então, olha lá. Subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação
responderá por todas as perdas e danos que eu causei. Agora, se essa coação exercida por terceiro e o Chiquinho tem conhecimento que eu estou ameaçando você para transferir o apartamento para ele, ele vai responder comigo solidariamente, entendeu? Então, se eu falo, ou você transfere o apartamento para o Francisco ou eu mato seus filhos. Se o Francisco não sabe, a transferência permanece válida e eu respondo perante você por perdas e danos. Se o Francisco sabe, ele responde solidariamente comigo por todos os prejuízos que eu causei a você. Tá bom? Ok? Vamos lá. Vamos dar o print em todas as telas que a gente fez até agora. Vamos lá. Prepara. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E aí, meu Brasil brasileiro, a gente vai continuar aqui observando uma coisa importante. Na sua prova, tem um tema chamado direito das coisas, e geralmente a banca cobra questão relacionada a posse e propriedade. Foi até um pedido aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só. Esse carinha aqui, ele é o nosso proprietário. Ele é o nosso proprietário. O Código Civil fala que o proprietário, ele exerce alguns direitos, né? Ele vai ter ali os chamados atributos da propriedade. Atributos da propriedade. Quando você tem a propriedade de alguma coisa, você fala assim, a minha propriedade gruda em mim, a minha propriedade gruda em mim, a propriedade da coisa gruda em mim. Gruda. Gruda. Olha para cá. Quais são os atributos da propriedade? Os atributos da propriedade são o grude. Todo proprietário exerce esses atributos. É o direito de gozar, reaver, usar e o quê? Dispor da coisa. Gozar, reaver, usar e dispor da coisa. Se todos esses atributos estiverem na mão do proprietário, a gente fala que essa propriedade é uma propriedade plena, também chamada de alodial. Ou seja, eu estou aqui com o meu celular, ele é meu, ele está grudado em mim, eu tenho o direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Eu tenho a propriedade plena. Eu estou morando aqui na minha casa, na minha residência, é minha propriedade, eu tenho a propriedade plena. Aí se liga no esquema. Pode ser que entre uma outra pessoa em cena aqui. Essa outra pessoa que vai entrar em cena aqui, essa outra pessoa, a gente vai chamar de possuidor, tá? O possuidor, ele é aquele que exerce, e tá lá no 1196 do Código Civil, é o que exerce um ou alguns dos atributos da propriedade. Suponha que o proprietário do imóvel alugue o apartamento para o possuidor. Esse possuidor vai ter o direito de gozar e o direito de usar. Quando o proprietário transmite para alguém essa situação, a gente desmembra a posse. A gente começa a falar não em proprietário, mas a gente começa a falar em possuidor indireto, porque aí ele já não vai estar com a coisa. Possuidor indireto. E esse possuidor que está com contato com a coisa, a gente começa a chamar de possuidor direto, porque ele está no contato com a coisa. Agora, tem um terceiro sujeito aqui, que vai entrar em cena quando ele entra
para ficar de olho na coisa. Ele fica de olho na coisa a pedido ou do proprietário ou do possuidor. Ele está de olho na coisa, pelo proprietário ou pelo possuidor, tá? Ele está de olho na coisa ou pelo proprietário ou pelo possuidor, é o famoso caseiro. Esse carinha aqui, ele é chamado de detentor, tá? O detentor, ele tem para com o proprietário ou o possuidor um vínculo de subordinação ou dependência econômica. Pode ser que esse vínculo de subordinação acabe ou de dependência econômica. A banca de vocês gosta de fazer questão sobre isso. Uma questão que já foi cobrada foi mais ou menos assim. O João era caseiro da Maria, estava lá na fazenda. Maria morreu. Ele permaneceu morando na fazenda. Ou seja, quando a Maria morre, até o momento da morte dela, ele é detentor, porque ele tem um vínculo com ela de subordinação e dependência econômica, ele é funcionário. Agora, quando ela morre, esse vínculo some, desaparece. Se ele permanece vivendo ali, ele passa a ser possuidor. Então, o possuidor pode deixar de ser... o detentor pode deixar de ser possuidor? Pode, ok? Pode deixar de ser possuidor. Nós temos a chamada, presta atenção agora, nós temos a chamada posse de boa-fé, nós temos a chamada posse de má-fé. Qual a diferença entre uma e outra? A posse de boa-fé é aquela exercida por quem ignora vícios. É a pessoa que não sabe ali nada relacionado à posse dela. Ela está completamente de boa-fé. E o sujeito de má-fé é aquele que não ignora vícios, ele sabe. O possuidor de má-fé não é aquela pessoa horrível, desprezível, do capeta, do mal, uma mistura de mau sentimento com pitadas de psicopatia, bilis, ódio. Não. É aquela pessoa que simplesmente tá com uma pulguinha atrás da orelha. É aquela pessoa, por exemplo, que comprou o imóvel, pagou o imóvel e falou assim: tô aqui vivendo feliz. Aí vem um verdadeiro proprietário e fala: meu amigo, esse imóvel é meu. Por mais que você defenda e vá defender sua propriedade, você vai pensar assim: porra, velho, caracas, e se der merda isso aqui? Quando você já não tem mais a ignorância de vícios, ou seja, já tem uma pulga atrás da orelha, você está como possuidor de má-fé, tá? Você está de possuidor de má-fé. Só que a sua prova também vai poder colocar aqui para você outro tipo de possuidor. O possuidor que tem a posse justa e o possuidor que tem a posse injusta. Roberta, qual é o conceito? Posse justa é aquela posse que não é injusta, tá? Posse justa é aquela que não é injusta, tá? E a posse injusta é aquela que é mediante violência, clandestinidade. Vou botar assim, ó. Posse injusta é a que é, para caber mais. É a que é violenta, clandestina e precária. Trazendo aqui os termos do direito penal que vocês gostam mais, a posse violenta é aquela que eu tomo do possuidor com violência, se assemelha muito ao roubo no direito penal. É só uma analogia, tá? Porque aqui a gente vai falar também de posse violenta de bem imóvel. Eu cheguei lá e dei um supapo no pé da orelha do sujeito e tirei ele da propriedade. Roubo clandestina se assemelha muito ao furto.
Eu ali, né, surdina, fingindo que eu tô invisível. Pego a coisa dos outros ou ingresso na fazenda do sujeito, tá? E a posse precária é aquela pautada no rompimento da confiança. É aquela que se assemelha muito à apropriação indébita ou indevida, né? Por exemplo, você alugou o meu apartamento, você tá bem lá feliz morando no meu apartamento, porque eu tenho que usar a tela, né, gente? Então você tá bem lá feliz morando no apartamento, o prazo do aluguel terminou e você não me devolve o apartamento. Porra, tu tá numa posse precária, tá? Aí eu quero lembrar para você o seguinte: é possível adquirir a propriedade pela posse? É possível adquirir a propriedade pela posse? Óbvio, óbvio, óbvio que sim. Eu posso ter o fenômeno da uso capitão, urso campeão, uso capião, uso campeão. Ô Brasil, vamos lá. Alguém sabe o que é isso aqui? Geiusa que vai entrar aí já já sabe. O que é isso? É um telefone. É para a gente memorizar o que se chama prazo de uso capião. Qual que é o prazo? Vamos ligar para o nosso disque uso capitão. Capitão, atende! Qual que é o telefone? 1510 552. Capitão, me atende! 1510 552. São os prazos para uso capião. Quais as modalidades que nós temos? Modalidade extraordinária, modalidade ordinária, modalidade rural, urbana e família. Modalidade extraordinária, 15 anos. Você vai exercer a posse por 15 anos. Professora, eu posso ser um possuidor de má-fé? A maioria é, gente. E aí você vai adquirir pela extraordinária. Ordinária, 10 anos, mas agora eu preciso de justo título e boa fé, tá? Rural, você vai ocupar o bem imóvel rural, na área rural, por 5 anos, desde que o imóvel tenha menos de 50 hectares, você torne a terra produtiva. Urbana, 5 anos. Imóvel com menos de 250 metros quadrados, você estipula sua moradia. E a pró-família, 2 anos, imóvel até 250 metros quadrados, que você dividia com o Arlindo Orlando, que desapareceu. Roberto, que diabo é Arlindo Orlando? Calma que eu vou te contar já já. Arlindo Orlando é aquele que escafedeu, desapareceu, sumiu do domicílio sem deixar notícia. E aqui ele era casado com a Mariazinha. E ele dividia a propriedade do imóvel com a Mariazinha. E ele abandonou o lar e se picou. Não é uma separação de fato, é um abandono de lar real oficial, tá? E aí ele abandonou o lar. Lembre-se que para essas 3 últimas modalidades aqui, que são fofíssimas, você tem aqui que o sujeito que ficou não pode ser proprietário de outro imóvel. Não pode ser proprietário de outro imóvel, tá? Escafedeu-se. Por falar em Arlindo Orlando, dá o print nessa tela aí, porque ela vai te ajudar muito na hora da prova. Por falar em Arlindo Orlando, que eu ainda tenho uns minutos aqui, o Arlindo Orlando é aquele cara que desapareceu, escafedeu, sumiu, evaporou. Ele é aquele pedacinho da música Blitz, Dois Passos do Paraíso.
Estou a 2 passos do paraíso. E aí, no meio da música, o cantor fala assim: a radioatividade leva até você mais uma série, a série Dedique uma canção de amor a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta assinada por um ouvinte que assina com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Pseudônimo, lembre-se, utilizado para as atividades lícitas, goza da mesma proteção dada ao nome. Ela assina com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte. Pausa. Um caminhoneiro da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte. Domicílio voluntário. É aquele que você escolhe. É um ato jurídico em sentido estrito. Um caminhoneiro da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte escafedeu, desapareceu, sumiu. Volte, Arlindo Orlando, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando de para-choque, de faróis baixos, para-choque duro, Brasil. E volta, Arlindo Orlando. Deixa eu te falar. Se o Arlindo Orlando era casado com a Mariposa Apaixonada de Guadalupe e sumiu, escafedeu, deixou o imóvel, ela adquire a meação dele pela usucapião no prazo de 2 anos. Diz que usucapião 1510-552. Lembrando que prazo da extraordinária pode cair para 5 anos, ou para 10 anos, perdão. Pode cair para 10 anos. Se você fixar sua moradia no imóvel e der uma destinação social a ele. E a ordinária pode cair para 5 anos. Se você tiver adquirido onerosamente, você pagou pelo imóvel e houve o cancelamento do registro. Ok? Dá o print nessa tela aí, vai. Uma porção de batata fritas, ok, você venceu. Desce a fritas. Tudo bem? Beleza? Ô, Bruna, eu nunca estudo direito civil porque é chato. Garota, civil é vida. E eu vou voltar às gravações do Direito Civil Desenhado semana que vem. Entra lá no meu Instagram, @Prof. Roberta Queiroz, porque cada que eu vou postar os dias de gravação. E é isso, Direito Civil Desenhado versão 2.0. Professora, me diz uma coisa, socorro. Vamos lá. Por falar no Arlindo Orlando, só para te lembrar uma... Você deu print? 3, 2, 1. Só para te lembrar de uma coisa. Francisquinho, meu amor, estava lá falando de morte. No direito civil, nós temos modalidades de morte. Nós temos a morte real. O que diabo é a morte real? A morte real é aquela morte em que há o corpo morto. Tá lá o corpo estendido no chão. Tá lá o corpo estendido no chão. Tá lá os furicos que o Francisquinho fica falando ali, os furicos marrons, os furicos pretos, os furicos verdes, da bala, do tiro, da faca. Tá lá o corpo estendido no chão. A morte real é a morte em que há o corpo morto, o médico atesta o óbito, emite-se uma certidão de óbito e pá, vazou. Tchau. Sobe o arrebatamento, né? Vai lá. Aí, detalhe, para fins de transplante, a gente considera a morte encefálica, tá? Que é o encerramento da atividade cerebral. Beleza. Mas nós temos também a morte presumida. A morte presumida, tá? A morte presumida é aquela que não tem o corpo morto. Cadê o corpo? Sumiu. Essa morte presumida pode ser uma morte presumida sem declaração de ausência ou pode ser uma morte presumida com declaração de ausência. Quem é ausente? Ausente é o Arlindo Orlando, sumiu, escafedeu, não tem, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. A gente não sabe se ele tá morto de cara. Então vamos esperar um tempo antes de declarar a morte. Vamos lá. Sem declaração de ausência, a gente tem a previsão no artigo 7º, quando é altamente provável a morte de quem estava em perigo
de vida, deu tsunami, deu sequestro, o caso da Elisa Samúdio, por exemplo, da irmã do Vitor Belfort, tá? O desmoronamento de terras, os corpos desapareceram. Ou quem estava em guerra, campanha é guerra, embora campanha política tenha virado guerra, não é campanha política, é guerra. A guerra terminou já tem 2 anos. Nesse caso, encerradas as buscas pela autoridade competente, responsável, que de repente pode ser até tu, num determinado momento aí, né? Encerradas as buscas, a gente bate na porta da Geilza e fala: alô, juíza, Geilza, declara a morte dessa pessoa aqui, por gentileza, cadê que ela sumiu? O corpo sumiu, mas com certeza ela tá morta, cadê que o avião caiu em alto mar e os corpos desapareceram. E é isso. Alô, Geilza? Geilza deve estar puta aí comigo, me assistindo já, porque eu tô chegando no horário dela. E aí a gente tem a morte com declaração de ausência, que é quando ocorre o desaparecimento do sujeito, tá? Quando ocorre o desaparecimento do sujeito, a gente vai ter artigo 22 a 39 do Código Civil. Aqui, a gente vai observar que, ocorrendo o desaparecimento, você vai requerer ao juiz que declare a ausência da pessoa, nomeia um curador para essa pessoa, não, porque a gente não sabe onde ela está, um curador aos bens que ela deixou. Essa primeira parte vai do 22 ao 25 do Código Civil. O curador aqui tem preferência que seja o cônjuge ou o companheiro do sujeito. Aí o processo vai ficar parado por 1 ano, ou 3 anos, se o ausente Arlindo Orlando tiver deixado representante. Nesse período de 1 ano, o próprio tribunal vai publicar editais que vão ficar no site do tribunal e também no CNJ, chamando: volte, Arlindo Orlando, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver o caminhão chegando de faróis baixos, para-choque duro, ela tá com saudade. Se a pessoa insistir em não voltar, a gente vai abrir a sucessão provisória. O juiz começa a trabalhar com a possibilidade de morte, faz uma partilha dos bens do morto para os herdeiros, transmitindo apenas a posse desses bens, que é o contato com a coisa. Essa posse vai ser dada aos herdeiros mediante caução de garantia de restituição, salvo se for pai, mãe, filhos, salvo se for descendentes, ascendentes e cônjuge do ausente. Aí o processo para. Essa decisão leva 180 dias para transitar em julgado. O processo para por 10 anos. Se a pessoa insistir em não voltar, a gente inicia a sucessão definitiva. O juiz transforma essa posse em uma propriedade, mas é uma propriedade resolúvel, que se o Arlindo Orlando voltar, a gente vai ter que devolver para ele, e o juiz declara a morte. A morte só é declarada nesse momento. Aí o processo para de novo, passa 10 anos, de novo, a propriedade se torna definitiva se realmente a criatura não voltar. Mas perceba que a morte somente será declarada nessa fase. E tem como a gente iniciar o esquema aqui direto nessa fase, tá? Se o ausente já contava com 80 anos de idade e de 5 anos já não se tem mais notícia. Se acontecer isso, a gente vem direto para a sucessão definitiva, sem passar pelas fases anteriores, tá? A segunda fase vai do artigo 26 a 36 e essa terceira fase do artigo 37 a 39 do Código Civil. A gente ainda tem aqui o fenômeno, pessoal, da comoriência. A comoriência é a morte simultânea. Morte simultânea na mesma condição de tempo, não precisa ser no mesmo lugar, tá?
A comoniência, ela pode ser uma comoniência real, do tipo, as pessoas morreram realmente no mesmo momento, às 20 horas e 2 minutos, ou pode ser presumida. E aí Francisquinha entra em cena aí com essa parada, pode ser presumida, ou seja, a gente chega lá, nem pela técnica médica dá para saber quem morreu primeiro, quem morreu depois. Presumem-se todos mortos no mesmo tempo. Não podemos presumir que o mais velho morreu primeiro, que o mais feio morreu primeiro, que o mais bonito morreu primeiro, que o mais chato, mais gordo, mais magro morreu primeiro. A gente vai presumir a morte simultânea, ok? Dá o print nessa tela aí. Em tempo, eu quero que você recorde o seguinte. Pessoa jurídica sofre dano moral? Sofre. Por manifestação de pensamento. Ah, eu vou falar mal do Carrefour. Eu vou falar mal do Gran, eu vou falar mal... Deixa eu te falar. Liberdade de pensamento tem limite, tá? Tem limite. Em qualquer caso, vedado hate speech, que são as manifestações de ódio e intolerância. Pessoa jurídica de direito privado pode sofrer dano moral? Pode. Súmula 227 do STJ, artigo 52 do Código Civil. A proteção dada aos direitos de personalidade alcança a pessoa jurídica no que couber. Quando você fala de PJ, você está falando ali da imagem da PJ, da honra objetiva. Diferencie honra sub e honra ob, fazendo uma correlação com o direito penal. Honra subjetiva seria injúria, algo íntimo, um autodesprezo. A honra objetiva, desprezo coletivo, a difamação, por exemplo, tá? Então, a PJ pode sofrer dano moral pela violação da honra objetiva? Pode. Roberta, pessoa jurídica de direito público, União, Estados, DF, municípios, autarquias, podem sofrer dano moral? Pode. Entendimento recente do STJ no sentido de que elas sofrem dano moral quando estiver relacionado com o ato praticado a um abalo da credibilidade institucional e o dano coletivo social for evidente. Então, PJ de direito público sofre dano moral por liberdade de pensamento? Não. Sofre dano moral quando for caso de abalo à credibilidade institucional evidente e o dano social coletivo também. O STJ deu esse entendimento para a gente quando da análise do recurso especial do caso Georgina de Freitas, aquela senhora que morreu recentemente num acidente de carro e que deu um rombo violento no INSS, ok? Não esqueça também que são bens imóveis pela própria determinação legal, imóveis pela determinação legal, a herança, que é o direito à sucessão aberta, e os direitos reais incidentes sobre bens imóveis. Por exemplo, propriedade sobre um imóvel tem natureza de direito imobiliário por disposição legal. E são bens móveis pela disposição legal, que a lei trata como bens móveis. Energias que têm um valor econômico, exemplo, energia elétrica, os direitos reais sobre bens móveis e os direitos pessoais. Direitos pessoais, direito de crédito, por exemplo. Tá bom? Direito de crédito, por exemplo. E aí eu quero convidar você a dar o print no material de hoje. Vou voltar todos. Cara, a gente falou muita coisa. Muita coisa, muita coisa. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E é isso, meu povo. Passou muito rápido, eu poderia ficar aqui um tempão falando com vocês. Quero dar os recados. Essa semana que vem eu começo a gravação do Direito Civil Desenhado e retomo a gravação do Processo Civil Desenhado. Se você quiser acompanhar, vou publicar lá no meu Instagram, @prof. Roberta Queiroz, as datas, agendas de gravação, será tudo ao vivo. E informação número 2, você acredite em você, você tenha fé na sua caminhada, na sua história, porque o que você quer, se estiver dentro do propósito daquele que te rege, ou de sua energia, ou de sua entidade, do que você acredita, porque sempre tem uma energia sobre nós. Você será abençoado. E deixa eu te falar, termino com a música Lua de Cristal da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar. Guerreiros, sejam imparáveis. Espero vocês
em qualquer uma das delegacias aí de SC. E é sobre. Beijo, amo vocês, fiquem com Deus. Alô, Geilza! Puxa o sinal que o momento é seu. Brilha, minha amiga. Beijo. Tchau.